E depois de anunciar biliar-se, o Santos está vendo com certo otimismo a possibilidade de contratação de Wendel Silva e também de Youssoupha Niger. Vamos falar sobre essa situação e também algumas informações adicionais sobre esses dois jogadores, tá certo? Quero aqui nos comentários a sua opinião do que você pensa sobre essas duas possibilidades, tá? Mas vamos à matéria do GE, que o título fala o seguinte: Santos mantém otimismo para contratar dupla de atacantes. Veja o andamento das negociações. Então vamos à matéria que fala o seguinte: o Peixe está otimista para ter o Wendel Silva e o Youssoupha Niger, mas as negociações ainda não estão concretizadas. O brasileiro pertence ao Porto de Portugal e o atleta de Gâmbia está vinculado ao Al-Marquia do Catar. A negociação com o Porto por Wendel Silva é vista como mais complicada. O Peixe ofereceu 500 mil euros pelo empréstimo do atleta, que dá mais ou menos 3 milhões de reais, com obrigatoriedade de compra atrelada a metas. Ou seja, se o Wendel Silva bater essas metas, né, e a gente não sabe se é jogos disputados, gols, assistências, enfim, ser campeão, o Santos tem a obrigação de comprá-lo. E aí os valores podem variar de 2 a 3 milhões e meio de euros, menos o valor que o Santos vai pagar, né, pelo empréstimo, cerca de 500 mil reais. Aí você faz esse abatimento, né, de cerca de 3 milhões de reais. Continuando, o centroavante de 23 anos disputou 31 partidas pelo Porto B e marcou 18 gols. Tem o desejo de jogar no futebol brasileiro e principalmente de deixar o clube português, onde não foi usado no plantel principal. O Porto não está disposto a ceder em sua pedida, ou seja, né, o valor que o Porto quer receber é o valor que o Porto quer receber, eles não querem fazer caridade com o Santos para liberar o Wendel Silva, mais ou menos isso. Nesse sentido, ainda há acertos a serem feitos. A diretoria santista acredita que é possível concluir a negociação e, mesmo otimista, entende que o momento é de cautela. O jogador é visto como peça de bastante potencial futuro no alvinegro. Ou seja, com 23 anos, o Santos entende que ele pode ser importante tecnicamente e, caso dê certo, né, o Santos contrate ele em definitivo, pode lucrar futuramente. Porque o Santos entende, sim, que seria um investimento, jogador de apenas 23 anos. E aí, a gente pensando também em montagem de elenco, não só dessa temporada, mas também pensando em 2025, como que vai ser o Furt? O Furt vai ser um jogador visto como titular também para 2025? Por toda a questão física do Furt? O Furt vai ser reserva, como era no ano passado, né? Marcos Leonardo era o titular, o Furt entrava nos minutos finais. William Bigode, imagino que não vai continuar, até por conta da idade, rendimento também não vem agradando tanto, então o Santos também está pensando em 2025 e, obviamente, né, com um jogador mais jovem aí. E aí, saindo um pouquinho da matéria do GE, entrando na matéria da Trivela, traz algumas informações interessantes, né, da visão de jornalistas portugueses em relação ao Wendel Silva. E aí o Bruno Lima perguntou o seguinte: ele deveria estar na equipe B, deveria ter uma oportunidade no Porto principal? E aí o jornalista do site Mais Futebol, Sérgio Pires, falou o seguinte, abre aspas: o Wendel esteve muito bem na equipe B do Porto, que disputou a segunda liga. Ocorre que ele quer sair, porque já percebeu que não vai ter oportunidades na equipe principal. Aliás, o Vitor Bruno, novo treinador do Porto, nem o levou para a pré-temporada na Áustria. Acho um bom centroavante. Forte, aparece bem na área para definir. É rápido para definir as jogadas. Na minha opinião, o Wendel tem margem para evoluir. Na temporada passada, marcou 18 gols e fez também 8 assistências. Por conta da idade, não faz sentido ele continuar na equipe B. Então, opinião do Sérgio Pires, jornalista que cobre o Porto lá em Portugal. E aí o Bruno Lima perguntou para Pedro Bolsas, quem se lembra de Pedro Bolsas, que foi auxiliar de Gesualdo aqui no Santos, ele falou sobre o jogador, né? Hoje ele é comentarista no canal 11 de Portugal, falou o seguinte sobre o Wendel Silva, abre aspas: de costas para o gol, o Wendel é bom.
É um atacante que gosta de sair da área para trocar passes. Tem muita qualidade técnica, presença física, mas não é muito forte no jogo aéreo. É um centroavante mais de tabela. Não é muito de atacar o espaço, mas acredito que seria uma boa opção para os clubes da nossa primeira divisão. Fecha aspas para o Pedro Bolsas em entrevista ao Bruno Lima. Agora vamos voltar para o GE para falar agora sobre Youssoupha Niger, como que anda essa negociação. O outro caso é do atacante de Gâmbia, Youssoupha Niger, que pode atuar tanto centralizado quanto pelas duas pontas do ataque. O jogador tem contrato com o clube qatari até o meio do ano que vem e a proposta do Santos é um empréstimo de 12 meses. Nesse sentido, a tendência é que o Al-Marquia precise primeiro renovar com o jogador para depois liberá-lo por empréstimo de um ano. Ainda há detalhes contratuais que impedem o avanço das negociações neste momento. Então, essa é a informação de momento do GE. E a Trivela traz informações sobre quanto o Santos vai ter que investir caso de fato concretize a negociação com Youssoupha Niger. A matéria fala o seguinte: conforme uma das partes envolvidas na negociação, Niger terá vencimentos mensais no Santos de aproximadamente R$150 mil. Em dificuldades financeiras por conta da queda no Brasileirão, o Santos tem tentado reforçar o seu elenco sem trazer maiores problemas para suas contas. No caso de Youssoupha Niger, o acordo salarial foi costurado pelo executivo Alexandre Galo e os representantes do gambiano. O presidente Marcelo Teixeira aprovou as condições e avalizou a negociação. Então, vamos ver o que vai acontecer nas próximas horas, nos próximos dias, se de fato a equipe do Catar, a equipe de Portugal vão facilitar para que os dois jogadores possam vestir a camisa do Peixe. E caso isso aconteça, eles possam nos ajudar na Série B e também na Série A no ano que vem, tá certo? Me fala aqui nos comentários o que você acha dessa possibilidade de contratação e confere se você já está inscrito no canal, que é super importante. Grande abraço e até uma próxima.